Olá pessoal, dando sequência então aqui na segunda parte do nosso vídeo sobre diversidade e inclusão. Será que inclui realmente todas as pessoas que deveria incluir? Então vamos lá. No primeiro vídeo nós destacamos alguns bons exemplos de algumas boas empresas que empreendem bons programas de diversidade e inclusão, mas nós também dissemos que há uma série de outras organizações que não têm a devida compreensão e a devida prática daquilo que seria ou que poderia ser um bom programa de diversidade e inclusão. E daí nós colocamos alguns pontos que nós entendemos serem interessantes para serem inclusos nesses programas de diversidade e inclusão. E daí eu falei que esses programas devem ir muito além, né? Devem ir muito além da questão LGBT, né? Que envolve uma série de outros... Há outros focos também que a gente não pode perder de vista, que a gente não pode deixar de atender também. Então, no vídeo anterior nós já destacamos uma série deles, e agora eu passo a destacar mais alguns aqui da minha colinha para vocês. Então vamos lá. Temos que voltar a nossa atenção também para pessoas de idiomas diferentes, de sotaques diferentes, né? Tem gente na nossa sociedade, e não é pouca gente, que fala outro idioma, né? Pessoas que vieram de outros países e que viveram aqui, que trabalharam aqui, que estão presentes no ambiente organizacional e que a gente não pode de maneira alguma discriminar ou desfazer dessas pessoas. Elas são pessoas que precisam ser inclusas, né, para darem a sua contribuição para o nosso mundo empresarial. Entretanto, dentro disso tem um aspecto bastante importante, bastante específico, que é a questão do sotaque diferente, né? Porque quando a gente fala de línguas diferentes, idiomas diferentes, a gente entende bem. Agora, e a questão dos sotaques? Vocês já viram gente ser discriminada por causa do jeito como fala? Por causa do sotaque que tem? Ou seja, por causa da região do país de onde ela veio? Então, assim, poxa, mas a pessoa está dentro do nosso país, ela é nosso conterrâneo, é do mesmo país que a gente, mas muitas vezes essa pessoa ela é discriminada por causa do jeito dela de falar, por causa do jeito dela de se expressar, e que não é igual ao nosso, né? E que a gente entende que é o correto, né? Porque a gente tende a achar que nós somos os certos, né? Então a gente discrimina a pessoa por causa do jeito de falar, por causa do jeito de se expressar, e isto não deve acontecer. Então um bom programa de diversidade e inclusão, ele deve atentar para isto, de modo que isto não aconteça. Nem do ponto de vista da contratação de uma pessoa que fala diferente, que se expressa diferente, quanto do ponto de vista da orientação que pode dar para os demais profissionais da organização, no sentido de que uma discriminação dessa natureza não aconteça, né? Então a gente precisa estar atentos a essa questão. Bom, um outro ponto que eu destaco aqui é a questão dos diferentes pensamentos e perspectivas, né? Pessoas com diferentes ideias, pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque até pouco tempo atrás a gente ouvia dizer assim, não, para a gente ter coesão, a gente precisa estar todo mundo com o mesmo pensamento e tal. Bom, isso até um certo ponto é verdade. Mas de um certo ponto em diante, convém que você tenha pensamentos diferentes, ideias diferentes, perspectivas diferentes a respeito das coisas, do mundo, das pessoas,
porque certamente essa diversidade de pensamento, de ideias e de perspectivas vai contribuir para que você tenha uma prestação de serviços melhor, para que você tenha produtos melhores e para que você leve contribuições mais efetivas para a vida das pessoas, da sociedade, do mundo, enfim, né? Então, a gente precisa cada vez mais contar com gente que pensa diferente da gente, né? Porque o nosso jeito de pensar, ele é apenas um jeito de pensar, né? À medida que se você abrir o leque, talvez o trabalho fique muito melhor. Com certeza vai ficar. Ok, um outro aspecto que destacamos aqui são pessoas, e eu peço bastante atenção para esse ponto, são pessoas com limitações mentais. Sabe, uma vez conversando com um médico psiquiatra, ele me falou assim: Osmar, você sabe que dentro das empresas, das organizações, nós temos uma gama de pessoas muito grande com limitações mentais, com dificuldades mentais das mais variadas espécies, naturezas, e ele fazia parte de um corpo clínico, por assim dizer, né? Não sei se esse é o melhor nome, porque não era um hospital, nem uma clínica, era uma empresa, mas ele atuava ali dentro de um programa que a empresa oferecia para os profissionais dela, de cuidado da saúde mental dos profissionais, né? E ele estava contando para mim que ele não entrou em detalhes de nada, mas de um modo geral ele comentou comigo que ele pôde observar que as pessoas tinham muitos problemas, né? De ordem mental, que iam desde um simples sentimento de ansiedade, uma necessidade de lida com a ansiedade, né, de estabilização da ansiedade, por assim dizer, passando aí por quadros depressivos, chegando até problemas como autismo, problemas como síndrome de Down e problemas mais complexos, né? Ele falou assim, por incrível que pareça, há casos de psicopatia dentro das empresas, de personalidade narcisista, né? E coisas assim. Pessoas com problemas de epilepsia e por aí vai. E aí ele acrescentou o seguinte, e é incrível, ele falou, porque nesta empresa onde eu desenvolvo este trabalho, eu percebo que é uma empresa, é uma organização que dá atenção para estas questões. Mas ele disse assim, infelizmente eu não vejo esta mesma atenção sendo dada por parte de outras empresas, de outras organizações. E quão bom seria se todas as organizações prestassem atenção na saúde mental de seus empregados, de seus colaboradores, porque dando a eles a oportunidade de se tratarem, né, com certeza o ambiente de trabalho ficaria melhor e a produtividade cresceria e seria bom para as próprias pessoas, para a organização e para a sociedade, né? E daí eu tive de concordar com ele. Eu falei, pois é, doutor, vamos lutar para que isso venha a ser uma verdade, né, no nosso meio cada vez maior, né? Então é um ponto que nós temos de focar enquanto líderes que lideram esses programas de diversidade e inclusão. Nós temos de prestar atenção nessa questão da saúde mental das pessoas, porque tem bastante gente precisando dessa questão, né? E alguém pode dizer assim, Osmar, mas isso não é papel da empresa. Tem quem pense dessa forma. Eu acredito que não é só papel da empresa, mas é papel da empresa também, né? Então, desde já fica para nós aí o desafio.
Um último ponto que eu queria destacar aqui da minha colinha para vocês é a questão daquelas pessoas que têm limitações socioeconômicas, limitações educacionais, limitações culturais. Eu já citei no vídeo anterior a questão dos indígenas, né, que por causa da falta de provimento do poder público e da própria sociedade não tem as devidas condições de terem acesso à educação, à cultura e tal, mas na verdade não é uma situação presente apenas na vida dos indígenas, infelizmente. Nós temos uma parcela gigantesca da nossa querida população brasileira que não tem esse tipo de favorecimento. Quando a gente fala aqui de limitações socioeconômicas, todos nós sabemos, estamos falando de pobreza. E no Brasil nós temos muita gente pobre e pessoas até vivendo abaixo da linha de pobreza, né? O que isso produz? Isso produz pessoas que não conseguem ter acesso à educação, ou porque não tem dinheiro para ter acesso à educação privada, ou porque não tem condição intelectual para ter acesso à educação ainda que pública, e porque não consegue acompanhar, não consegue se desenvolver nos estudos, não consegue evoluir, porque a pessoa sequer se alimenta direito, né? Então, tendo problemas socioeconômicos, tem problemas educacionais e, consequentemente, tem problemas culturais, pessoas que não conhecem a história, pessoas que não têm a menor noção do que é cultura, ou seja, pessoas que estão realmente desprovidas de todas essas questões, né? Ligadas à educação e cultura. Enfim, nós temos de olhar para essas questões. Os nossos programas de diversidade e inclusão precisam focar nessas questões. Ah, Osmar, mas a gente não tem como trazer essas pessoas para trabalhar junto com a gente porque elas não têm o devido preparo. Tá, então as nossas organizações, por meio de seus programas de diversidade e inclusão, precisam, de alguma maneira, contribuir com a sociedade, de modo a levar um pouco de educação, um pouco de cultura, um pouco de soluções para a vida dessas pessoas. Ainda que não totalmente, porque nós, como empresa, não somos o poder público e tal, mas pelo menos um pouco, uma pequena contribuição, talvez já seja importante para aquelas pessoas ali da comunidade, né? Então, eu gostaria de finalizar, né, este segundo vídeo e todo esse tema sobre a diversidade e a inclusão, enfatizando mais uma vez que pensar em diversidade e inclusão é pensar nesse conjunto amplo de coisas que destacamos aqui no decorrer desses 2 vídeos. E, na verdade, eu destaquei alguns poucos aspectos. Na verdade, existe uma infinidade de outras coisas. Tem muitas empresas, vou falar de novo, né? Tem muitas empresas fazendo muita coisa boa? Tem sim. Tem muita empresa fazendo muita coisa boa. Mas o desafio para nós irmos além e fazermos ainda mais é muito grande, e precisamos que cada vez mais a nossa compreensão do que é de fato essa diversidade e essa inclusão seja uma compreensão cada vez melhor, porque a nossa prática vai depender da compreensão que nós temos de todas essas questões. Mas eu acredito que juntos aí, unidos, a gente vai poder
desenvolver bons programas e dar uma excelente contribuição para a vida das pessoas, das organizações e da comunidade como um todo. Tá bom, minha gente? Fica aí o desafio para todos nós. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau.